Boa noite. Boa noite. A face mais injusta da inflação. Ela é maior para os brasileiros mais pobres do que para os mais ricos. Um dia depois de o Banco Central aumentar os juros para conter a subida de preços, o governo anuncia medidas para aumentar a circulação de dinheiro na economia. Elas incluem adiantamento do 13º salário e saque do FGTS. A Ucrânia acusa a Rússia de bombardear de propósito o teatro que funcionava como abrigo. No Conselho de Segurança da ONU, o embaixador russo nega ter atacado áreas civis. Em discurso ao parlamento alemão, o presidente ucraniano diz que um novo muro no meio da Europa separa quem tem liberdade e quem não tem. O governo de São Paulo retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. O IBGE apresenta resultados do teste feito em todos os estados para o censo, que começa em agosto. O MEC detalha mudanças no Enem a partir de 2024. E uma exposição permite ao visitante entrar no universo do gênio Vincent van Gogh. O Jornal Nacional está começando. Em janeiro, a atividade econômica no Brasil encolheu quase 1%, segundo o Banco Central. Em dezembro, o índice tinha subido 0,32%. Investidores consideram o IBCBR uma prévia do Produto Interno Bruto, o conjunto de todas as riquezas produzidas no país num determinado período. Um dia depois de o Banco Central usar mais uma vez o aumento dos juros para combater a inflação, o governo federal anunciou medidas para aumentar o dinheiro em circulação na economia. O lançamento foi feito em cerimônia no Palácio do Planalto. São 3 medidas provisórias e um decreto. Com o pacote, o governo pretende injetar mais de 150 bilhões de reais na economia este ano. Para isso, vai permitir que o trabalhador saque até R$1.000 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de 20 de abril até 15 de dezembro. Vai ampliar a margem de empréstimo consignado de 35% para 40% do valor do benefício de aposentados e pensionistas. E quem recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada, ou Auxílio Brasil, também vai ter acesso a esse crédito. O governo vai antecipar ainda o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Serão 2 parcelas pagas junto com o benefício mensal. A primeira, de 25 de abril a 6 de maio, e a segunda, de 25 de maio a 7 de junho. Um programa de microcrédito digital simplificado deve beneficiar empreendedores com renda anual de até R$360 mil e permitir investimentos em pequenos negócios. Para pessoas físicas, o crédito pode chegar a R$1.000 em até 24 parcelas com juros de 1,95% ao mês, inclusive para quem está com nome negativado. Para microempreendedores individuais, os MEIs, crédito de até R$3.000 em até 24 parcelas com taxas a partir de 1,99% ao mês. Com esse pacote batizado de Programa de Renda e Oportunidade, o governo pretende dar um fôlego no consumo, num cenário em que a previsão de crescimento da economia vem encolhendo. As medidas, no entanto, chegam um dia depois do Banco Central elevar a taxa de juros na tentativa de baixar as expectativas de inflação. Aumento de produtividade, consolidação fiscal ou democratização de acesso a crédito, todas essas medidas elas têm vindo em ondas. E hoje, por exemplo, nós vamos ver aqui, redição de 2 ou 3 foram muito bem sucedidas. Se a comida está mais cara, vamos proteger, deixa eles anteciparem o 13º para enfrentar agora o problema. Segundo o economista Armando Castelar, da Fundação Getúlio Vargas, o governo e o Banco Central estão seguindo em direções opostas. O governo está preocupado com a demanda muito fraca este ano, né? As projeções de crescimento na faixa de 0,6%, a nossa previsão, que é basicamente nenhum crescimento ao longo do ano, então ele está tentando ver se consegue levantar o crescimento esse ano. O Banco Central está querendo segurar o crescimento, no certo sentido, e mais do que isso, o Banco Central está tentando controlar as expectativas, mostrando que ele está atento, mostrando que ele está fazendo alguma coisa.
A inflação que prejudica todos os trabalhadores é especialmente injusta no Brasil, porque ela tem sido maior para as famílias mais pobres do que para as mais ricas. Esse é o cenário do país. O Caixa se esforça para ser popular. Mas o supermercado passa a maior parte do dia assim, sem clientes. Tomara que apareçam, mas, vamos falar a realidade, sumiram de verdade mesmo. Os preços lá em cima, então a maioria que moram dentro de uma favela sobrevive com um salário mínimo, então às vezes eles não trazem nem as crianças a acompanhar para fazer mais compra porque o dinheiro é contado. Compra virou tema de discussão no casal. Não, costela eu não vou pegar hoje não. Às vezes ela quer algo, não pode levar, eu também quero algo, não posso levar. Porque as coisas estão difíceis, senão você não consegue pagar também uma conta de água, uma conta de luz. E a gente acaba sendo refém dessa inflação que está tendo, né? Eu queria muito, entendeu? Comer como gente grande. A inflação é assunto no mundo todo. Aqui no Brasil, chega num momento com um nível alto de desemprego e com a maior parte da população enfrentando queda de renda. Além disso, nos últimos 12 meses, ela recaiu justamente sobre os itens mais básicos da cesta de compras: transporte, energia elétrica, alimentos. Na periferia das grandes cidades, é difícil encontrar uma família que não tenha mudado o hábito de consumo, porque esse é um ponto cruel. A inflação sempre tira mais dos mais pobres. Não é modo de dizer. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que a população de renda muito baixa, até R$ 1.800, foi a que mais sentiu o aumento dos preços no último ano. A inflação nessa faixa foi de 10,9% no período. Para os brasileiros mais ricos, o índice não chegou a 2 dígitos. O que explica a disparidade é que a lista de produtos e serviços consumidos pelas famílias mais pobres é menor. Então, pesa mais a escalada de preços do básico. Quando você olha o orçamento das famílias mais pobres, os gastos dessa família está muito limitado a alimentação no domicílio, gastos com habitação. Isso impacta ainda mais a inflação nesse segmento de renda. Os alimentos é que tem surpreendendo negativamente. A gente está imaginando que nesse momento a gente já teria um comportamento mais benevolente dos alimentos. E não é o que a gente está vendo. Nós temos agora uma onda de aumento do trigo e esse aumento no preço da farinha vai contaminar uma família grande de derivados. A própria farinha de trigo, o pão francês, o biscoito, o macarrão, todos os itens da cesta básica. Então, a cada momento nós temos um conjunto, né, de preços, né, de alimentos importantes aparecendo aí a pressionar a inflação dos menos favorecidos. E com a inflação está crescendo muito, essas famílias ficam ainda mais vulneráveis. E são famílias que não têm acesso ao mercado financeiro, não conseguem se proteger da inflação e têm os seus salários, sua renda, comprometida pelo aumento, né, da inflação. Eu vendo espetinho de carne, mas agora eu vou parar de vender espetinho de carne, vai ser mais de filé de frango, linguiça, porque a carne ninguém está aguentando mais não. Eu comprava o miolo de A100 para fazer os espetinhos, R$17, agora está R$29. Não vale a pena? Ah, não vale a pena. Se a senhora aumenta o espetinho, ninguém compra. É 5 pedacinhos de carne, R$5 o povo acha caro. No Brasileiríssimo, clientes fazendo trocas difíceis. No Brasil, gente ficando sem escolha. Tem que comprar os picados, né? Você tem que abdicar de um objeto para você poder comprar outro. Em alguns pontos de venda, o botijão de gás pode custar R$140. A Vânia mora com o marido e 6 filhos. Todas as refeições da família saem desse fogão. Eu boto feijão no fogo 2 vezes na semana, faço arroz, macarrão, faço almoço e janta, tenho café da manhã, tenho lanche. O consumo de gás é alto, assim como o preço que a Vânia tem pago. Antigamente o gás era 52, olha para o valor que foi, 110. Em 91% das casas brasileiras, o gás de cozinha chega de botijão. Pelo país, o preço médio já passou dos R$100. Tem família que não está conseguindo pagar à vista e agora está optando
pelo parcelamento. O seu Evandro é um deles. O meu salário é baixo, não dá para comprar à vista e parcelado é melhor. 3 vezes. Nessa revendedora de gás, na zona norte do Rio, a gerente diz que nos últimos meses, mais clientes passaram a procurar esta alternativa. É uma coisa assim que vai realmente virar rotina, porque não tem como. As coisas estão aumentando muito. Eles já sabem que ali parcela, então já falam assim, vou parcelar, tá? 3 vezes. Já avisa que é parcelado. Na semana passada, a Petrobras reajustou em 16% o valor do GLP, o gás do botijão, para as distribuidoras, seguindo a variação do barril do petróleo no mercado internacional. Foi o 6º aumento em um ano. Em 12 meses, o preço para os consumidores subiu 27,6% no país. E o gás já é vendido por até R$ 140 em Mato Grosso, segundo o último levantamento da ANP. Para especialistas, é preciso cautela na hora de parcelar. Se você faz compra frequente todo mês, o parcelamento pode simplesmente te adiar um problema, te adiar uma conta que vai vencer de forma acumulada em outro mês. Se você tem um perfil de consumo de menos de um botijão a cada 2 meses, o parcelamento é uma excelente opção para você encaixar o teu botijão no teu orçamento mensal. O auxílio gás que a Vânia recebe do governo federal é de R$ 35, valor muito inferior ao botijão. Mesmo consumindo mais de um por mês, o único jeito que ela encontrou é parcelar. Eu vou pagando em um mês, eu consigo pagar um, aí quando vou pegar outro, eu ainda estou devendo um. Eu estou sempre faltando uma parte. Apertou bastante, porque agora a gente diminui muito nas compras, a gente poderia ter alguma coisa, mas não tem como, porque não tem dinheiro para isso tudo. O IBGE apresentou hoje os resultados do teste nacional feito para o censo deste ano. Ô de casa! De porta em porta, 250 recenseadores do IBGE visitaram quase 60 mil endereços entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano, como no município de Passagem, no Rio Grande do Norte. E na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. É apenas um teste para garantir a qualidade da coleta. É a primeira vez que um teste para o censo alcança todos os estados. Ao todo, mais de 111 mil pessoas responderam a série de perguntas. É a data de nascimento da senhora? 18/12/56. Apenas 9 municípios foram escolhidos para serem totalmente recenseados. Em 2 deles, a população diminuiu. Jardim Olinda, no Paraná, e Engenheiro Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro. Em 4 municípios, há mais homens do que mulheres. Foi um ensaio geral. Nós homologamos os equipamentos, fizemos uma mobilização da sociedade, avaliamos o treinamento, a aplicação do questionário. O verdadeiro censo começa para valer daqui a 5 meses, em agosto. A meta do IBGE é visitar os mais de 70 milhões de domicílios espalhados pelo país. 12 anos depois do último recenseamento, em 2010, o trabalho desta vez vai contar com novidades tecnológicas e operacionais que devem agilizar o processamento dos dados. As informações coletadas nas visitas vão chegar em tempo real ao IBGE. E pela primeira vez, será possível registrar as coordenadas de GPS de cada domicílio visitado. Por lei, o censo deveria ser realizado a cada 10 anos, mas em 2020 foi adiado por causa da pandemia e por cortes no orçamento em 2021. Este ex-presidente do IBGE diz que os brasileiros têm muitos motivos para receber bem os recenseadores. Quando o recenseador do IBGE bater na sua porta, ele vai estar recolhendo informações que irão compor este retrato do Brasil em 2022, e este retrato é indispensável para as políticas educacionais, de saúde, de segurança, de emprego, no nível de conhecimento do Brasil ou do nível de conhecimento da cidade, do bairro onde nós moramos. A seguir, o MEC detalha mudanças no Enem para 2024. O sul da Bahia tenta se reerguer 3 meses depois das enchentes. O Ministério da Educação detalhou hoje o novo formato do Exame Nacional do Ensino Médio. As mudanças no Enem foram feitas para acompanhar o novo modelo do ensino médio, que entrou em vigor este ano.
e serão aplicadas a partir de 2024. Ou seja, para os alunos que entraram no primeiro ano em 2022 e farão todo o ensino médio com a nova sistemática. As provas serão feitas em 2 etapas, uma por dia, como é hoje. O que muda é a divisão do conteúdo. O primeiro dia de provas será de questões obrigatórias para todos os candidatos. Serão cobradas habilidades em matemática, língua portuguesa e redação. O segundo dia vai ser dividido em 4 blocos, cada um com uma combinação de conteúdos. O candidato vai escolher um desses blocos de acordo com o curso superior que quiser cursar. O primeiro bloco, linguagens, ciências humanas e sociais aplicadas. O segundo, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. O terceiro, matemática, ciências humanas e sociais aplicadas. E o quarto, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas. O conhecimento em inglês deve ser testado em diferentes momentos da prova, como no enunciado de uma questão de ciências, por exemplo. Outra novidade é que pelo menos 25% da pontuação da prova será para questões discursivas. Ou seja, além da redação, os estudantes terão que escrever respostas por extenso ou resolver problemas matemáticos. Hoje, fora a redação, a prova é toda de múltipla escolha. Outra mudança no Enem a partir de 2024 é uma pontuação extra para estudantes que tiverem feito cursos técnico-profissionalizantes durante o ensino médio. Segundo o Ministério da Educação, a nota final do Enem vai ser aumentada se esse curso técnico tiver relação direta com o curso de nível superior escolhido. Cada universidade vai poder definir o peso do curso profissionalizante no momento da matrícula. As alterações no Enem foram aprovadas no começo da semana pelo Conselho Nacional de Educação, formado por representantes do Ministério e da sociedade civil. Hoje, o secretário de Educação Básica do MEC explicou que, como o aluno vai escolher uma área de preferência desde o início do ensino médio, o Enem teve que se adequar. A gente sabe que a avaliação ela é um processo, então o estudante que desde cedo ele na escola, ele aproveita todas as oportunidades que o ambiente escolar apresenta, a chance de sucesso dele numa avaliação ao final do processo é maior. O delegado da Polícia Federal, Caio Rodrigo Pelim, é o novo responsável pelo setor de investigação e combate à corrupção. Ele vai assumir, por exemplo, os inquéritos sobre a disseminação de fake news e sobre o financiamento de atos antidemocráticos. Desde o início do governo Bolsonaro, Caio Pelim é o 4º delegado encarregado de investigações sobre políticos com foro privilegiado. Ele foi nomeado pelo novo diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, que assumiu o cargo no mês passado. Oliveira também é o 4º diretor-geral da PF, desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República. No Supremo Tribunal Federal existe um inquérito aberto especificamente para investigar a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as escutas telefônicas autorizadas pela Justiça em investigações podem ser renovadas sem limite de prazo, desde que devidamente justificadas. O julgamento analisou um recurso do Ministério Público Federal contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que tinha anulado as provas obtidas numa investigação do Paraná em dois anos de escutas telefônicas. O entendimento do STF vai ser seguido pelas demais instâncias do Judiciário. A Polícia Federal prendeu 26 suspeitos de fraudar o seguro defeso. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em 12 estados. De acordo com a investigação, a quadrilha desviou R$1,5 bilhão de reais dos cofres públicos com base em cadastros fraudados. O seguro defeso é o benefício concedido ao pescador proibido de trabalhar na época de reprodução dos peixes. Vamos saber agora da previsão do tempo para todo o Brasil? A Eliana Marques conta pra gente. Boa noite, Eliana.
Oi, Renata, boa noite para vocês e para você também. A última sexta-feira do verão vai ser bem quente. Entre as capitais, a temperatura mais baixa deve ser registrada em Curitiba e, mesmo assim, 27 graus. Em Brasília, Porto Velho e no Recife, 29. Em Belo Horizonte, 31. Em Vitória, Cuiabá e Florianópolis, 33. E no Rio de Janeiro, 39 graus com sol. Tempo firme também em grande parte do Espírito Santo, de Minas e nessa área amarela na Bahia. Nas outras regiões vai ter sol também, mas com possibilidade de chuva, principalmente do norte de Mato Grosso até o Ceará e se estendendo até Roraima. Boa Vista, Macapá, Fortaleza e Palmas têm previsão de muita chuva, assim como Belém, Manaus, Teresina e São Luís. No Centro-Sul, uma frente fria vai virar o tempo. Amanhã ela chega ao Rio Grande do Sul, reforça as instabilidades até o oeste de Santa Catarina, do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Porto Alegre vai ser a primeira a sentir as mudanças dessa frente. Amanhã, depois do calorão de até 33 graus, vai ter temporal já a partir da tarde. Sábado ainda vai chover, principalmente de manhã, e os termômetros vão parar nos 24 graus. Já domingo, tempo firme, só que mais frio, com máxima de 22. Florianópolis e Curitiba também vão esfriar no fim de semana. Sábado vai ser o dia com mais chuva e domingo começa a queda nas temperaturas. São Paulo ainda terá calor amanhã e depois, mas com a chegada da frente fria no sábado à tarde, recomeçam os temporais. Eles se estendem até domingo, quando esfria também. A última parada dessa frente fria vai ser no Rio de Janeiro no domingo. Na capital, depois do calorão de quase 40 graus e sem chuva, muda tudo. Tempestades domingo e segunda-feira. E elas passarão também por áreas do sul do estado e pelas regiões serrana e dos lagos. Domingo tem início o outono e a nova estação começa perigosa para essas áreas aí do Rio que eu citei, Renata e Bonner. Obrigada, Eliane. Falando em chuva forte, 3 meses depois das chuvas torrenciais, o sul da Bahia ainda tenta se reerguer. Dona Elcinha está numa casa alugada pela prefeitura, mas como benefício é temporário, decidiu reconstruir com o filho a casa destruída pela enchente. A maior tristeza, minha filha, na vida, que quem mora aqui, desde quando nasceu, eu ganhei 9 filhos aqui, criei tudo aqui. Não posso comprar outro chão, né? Tem que fazer aqui mesmo. Railane não tem documentos necessários para pedir o auxílio moradia. Ela e o filho estão vivendo em uma escola desativada. A gente não tem a privacidade da gente, né? Eu queria ter minha privacidade, né? Mas fazer o quê, né? Não tem outro jeito. A chuva afetou mais de 1 milhão de pessoas. 27 morreram e quase 85 mil ficaram desabrigadas ou desalojadas. Voluntários, ONGs, empresas e o poder público têm ajudado com doações de alimentos, roupas e eletrodomésticos os moradores atingidos pelas enchentes. Até hoje eu vejo roupa que eu ganhei, minhas coisas que eu estou ganhando. Não tinha condições de comprar. As estradas destruídas pelas chuvas têm sido recuperadas aos poucos. Mas alguns trechos estão intransitáveis, até mesmo para os caminhões que escoam a produção rural. Eu produzo banana e não posso vender. Não posso vender. Não tem ponte, não tem estrada, não tem nada. Só que na cidade de Guaratinga, 25 pontes foram danificadas ou carregadas pela enxurrada. A prefeitura já consertou algumas pequenas, mas as 3 maiores não têm sequer previsão de recuperação, porque a prefeitura não tem dinheiro para fazer essa revitalização. Uma delas é essa aqui, que dá acesso ao povoado de Monte Alegre. A ponte chegou a ser interditada porque as 2 cabeceiras foram carregadas aí pelas chuvas. Mas moradores improvisaram essa ponte aqui para passar veículos pequenos e alguns caminhões, a fim de ajudar no escoamento da produção. Um município que é o terceiro maior município em rebanho do estado da Bahia. Produz aí mais de 60 mil litros de leite dia, certo? Um universo grande, e essa cadeia foi muito prejudicada. Da Escola Municipal de Nova Alegria, povoado de Tamaraju, não restou nada. As aulas recomeçaram no espaço improvisado e a secretaria da escola está funcionando em um posto de saúde. Aqui com esse espaço pequeno a gente está se virando no que pode.
nós não podemos deixar de atender a comunidade, né? Este posto de saúde, atingido pela cheia do Rio Cachoeira, ainda não foi reaberto em Itabuna. O jeito foi improvisar o atendimento no salão de uma igreja. Aí nós estamos perdidos, assim, né? Já tem a base de quase uns 3 meses, já vai para 4, já e nada desse posto aí abrir. Porque saúde né, é prioridade, seria prioridade. Nesse caso nosso não está sendo prioridade. A Prefeitura de Itabuna declarou que está recuperando o posto de saúde. A seguir, o presidente ucraniano diz que um novo muro divide a Europa entre os que têm liberdade e os que não têm. Um bailarino brasileiro foge da Rússia em protesto contra a guerra. O ataque a um prédio residencial no fim do toque de recolher na capital da Ucrânia matou uma pessoa e feriu 3. O abrigo do teatro de Mariupol funcionou. A prefeitura informou hoje que quem estava lá sobreviveu, mas não dá para saber quantos morreram na explosão de ontem. As imagens mostram 2 lados do prédio desabados. As autoridades locais contaram que até 1.000 pessoas se abrigavam lá dentro. E do lado de fora eles tinham escrito com letras garrafais em russo: crianças. O jornal New York Times confirmou por satélites que o aviso estava lá sim. O governo ucraniano acusa a Rússia de mirar de propósito no abrigo. A porta-voz da diplomacia russa negou. Maria Zakharova declarou que todo mundo sabe que as Forças Armadas da Rússia não bombardeiam cidades e que as imagens que aparecem são editadas. Essa empresa americana publicou outra versão. Fotos de antes e depois de bombardeios mostram danos à infraestrutura civil em Volnovakha, Chernihiv, Kharkiv e Kherson. É bomba em prédios residenciais, estação de trem, igrejas. Mais de 90% de Mariupol estaria destruída. A localização é estratégica. Se essa cidade portuária cair, a Rússia ligaria as regiões separatistas do leste com a Crimeia. A Ucrânia então tenta afastar de Mariupol os blindados com a letra Z, marca usada pelas forças russas. O homem até saltou do tanque para escapar dali. Mais de 200.000 ucranianos tentam a mesma coisa há uma semana. Eles estão presos no cerco russo em condições degradantes. E o corredor humanitário intermitente não funciona direito. O Ministério da Defesa ucraniana declarou que derrubou mais aeronaves e afundou navios de guerra da Rússia no Mar Negro, em cidades perto de Odessa. A Ucrânia afirma que montou uma contraofensiva em Kherson, com o objetivo de infligir o máximo de perdas à Rússia. As forças ucranianas disseram que estão conseguindo impedir o cerco a Kharkiv, a segunda maior cidade do país. Mas a Rússia já controla uma grande faixa no território sul da Ucrânia. A Ucrânia afirmou que os russos não conseguiram avanços significativos nos últimos dias na direção da capital. E o Ministério da Defesa daqui do Reino Unido assinou embaixo. A inteligência britânica narrou progressos mínimos por ar, mar e terra nos últimos dias. E o relatório ainda afirma que os russos continuam sofrendo perdas pesadas. O Pentágono estimou que em 3 semanas de combate, 7.000 militares russos morreram na guerra. É mais do que os soldados americanos mortos em 20 anos de guerra no Iraque e no Afeganistão. A Ucrânia fala em mais de 13.000 mortes. A Rússia só assumiu 498. O governo britânico enxergou a resistência ucraniana forte e bem coordenada, com a maior parte do território, inclusive grandes cidades, nas mãos da Ucrânia. É o caso da capital. De ontem para hoje, a região metropolitana de Kiev viveu uma batalha no céu. Os restos de um míssil interceptado pelo sistema antiaéreo atravessaram um prédio residencial às 5 horas da manhã. 3 pessoas ficaram feridas e a mãe desse homem morreu. Esse morador disse que ninguém entende o motivo da guerra. Ele falou que está mais do que furioso. O ataque aconteceu no final do toque de recolher de 35 horas. Essa menina não aguentou o som de bombas durante o estudo. Liana não solta o gato, nem ele solta dela. A cada explosão, pensava que talvez fosse o fim da vida. Ela e a mãe deixaram Kiev para trás. E 1.000 quilômetros depois, viraram 2 dos 3 milhões de imigrantes em países vizinhos. Entre os alvos frequentes da artilharia russa está um cemitério de Kiev. O relato é do fotógrafo Gabriel Chaim. То есть их цель панику у населения сделать, я так думаю. Ну, опять же, я же не стратег.
Foi a primeira vez que eu vi, em todas as guerras que eu já estive, um cemitério que tenha sido bombardeado. Eu nunca tinha visto isso na minha carreira profissional. O administrador do cemitério relatou que toda semana eles estão enterrando soldados que morreram nos frontes de batalha nos arredores da capital ucraniana. O cemitério fica próximo ao fronte. Então, foram inúmeras as vezes que eu pude escutar barulhos de grade, de mísseis grade, sobrevoando os céus. Раніше хотів епідемію, пандемію, якби в самий локдаун у нас тоді в Києві був. Але на даний час я розумію, що пандемія – це нічого порівняно з війною. Eles moram no último bloco de prédios antes do fronte de batalha que fica ali na região de Hostomel. Entre esse prédio e Hostomel, a área é livre, é uma área aberta. Se por acaso houver um avanço russo na capital, ali será o primeiro ponto a ser atingido. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou hoje no parlamento alemão. Mais um parlamento aplaudiu longamente o presidente da Ucrânia, que de algum lugar do país, sob as bombas russas, mandou uma mensagem forte ao primeiro-ministro da Alemanha. Volodymyr Zelensky falou que existe hoje um novo muro no meio da Europa, entre quem tem liberdade e quem não tem. Afirmou em tom de crítica que a Alemanha ajudou a construí-lo com seus laços comerciais com a Rússia, principalmente com o apoio à construção de um gasoduto para levar gás natural do território russo para o alemão. Sempre dissemos que o gasoduto era uma arma. Lembrando o apelo do ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, a Mikhail Gorbachev, o último líder soviético, para que derrubasse o Muro de Berlim, Zelensky falou: "Caro Scholz, destrua esse muro." A vice-presidente da Câmara, Katrin Göring-Eckardt, disse ao presidente ucraniano: "Seu país escolheu a democracia e é isso que Vladimir Putin teme." Ela acrescentou que Putin tenta negar o direito da Ucrânia de existir, mas que isso ele já perdeu. Doch damit ist schon jetzt gescheitert. O primeiro-ministro alemão prometeu continuar a ajudar a Ucrânia, mas reafirmou que a OTAN não vai entrar em guerra contra a Rússia. Militärisch in diesen Krieg eingreifen. A aliança militar do Ocidente continua a reforçar as fronteiras no leste europeu. O governo britânico vai enviar sistemas antimísseis para a Polônia. Vladimir Putin parece não ter intenção de interromper os ataques. O porta-voz do Kremlin declarou que a Rússia não reconhece a decisão de ontem da Corte Internacional de Justiça, que determina o fim imediato da operação militar. As negociações diretas entre os dois lados continuam por videoconferência. O representante do lado ucraniano indicou que acredita num acordo em 10 dias. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia avisou que a demanda do Kremlin é simples: a neutralidade militar da Ucrânia. Quanto mais cedo o governo ucraniano entender, mais rápido a operação militar termina. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico calculou que o conflito na Ucrânia pode reduzir em mais de 1 ponto percentual o crescimento da economia mundial este ano
e aumentar a inflação em 2,5 pontos percentuais. Apesar de Rússia e Ucrânia juntas somarem só 2% da economia do planeta, os dois países têm um grande impacto nos mercados de energia e commodities, como grãos e fertilizantes. A OCDE recomenda aos governos que façam investimentos cuidadosos e temporários para minimizar os prejuízos. Pelo segundo dia seguido, o presidente dos Estados Unidos foi enfático nas críticas à Rússia. Joe Biden voltou a usar palavras duras para se referir ao presidente russo Vladimir Putin. No encontro por videoconferência com o primeiro-ministro da Irlanda, Biden disse que a brutalidade de Putin e o que ele e suas tropas estão fazendo na Ucrânia é simplesmente desumano. Mais tarde, no almoço, o presidente foi ainda mais incisivo. Estamos unidos contra um ditador assassino, um bandido que está liderando uma guerra imoral contra o povo da Ucrânia. Ontem, Biden chamou Putin de criminoso de guerra. Hoje, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reagiu à acusação dizendo: nosso presidente é muito sábio, visionário e uma figura de cultura internacional. E como disse ontem, declarações como a do presidente Joe Biden são absolutamente inaceitáveis, impróprias e imperdoáveis. Mesmo depois da reação russa, o secretário de Estado, Antony Blinken, disse que concorda com o presidente. Civis estão sendo mortos. Depois de toda a destruição que estamos vendo, é difícil concluir o contrário. O Conselho de Segurança das Nações Unidas voltou a discutir a invasão. Na pauta, uma proposta da Rússia pedindo proteção para os civis e a criação de corredores humanitários para quem quiser deixar a Ucrânia. Mas o texto omite a palavra guerra e se refere à situação como operação militar especial, termo usado pela Rússia para definir o conflito. Essa escolha de palavras e a iniciativa da Rússia de pedir proteção à população que o próprio país está atacando foram criticadas pelos representantes do Ocidente. A reunião de emergência foi convocada por Estados Unidos, Reino Unido, França, Irlanda, Noruega e Albânia. Only with a comprehensive and effective ceasefire. O representante do Brasil, João Genésio Almeida Filho, disse que só um cessar-fogo permitiria distribuir a ajuda humanitária que os ucranianos precisam. Mais uma vez, o representante russo, Vassily Nebenzia, negou que as forças russas tenham atacado civis e hospitais e acusou a Ucrânia de produzir informações falsas sobre a guerra. Sergiy Kislitsa, da Ucrânia, acusou a Rússia de querer destruir o país e afirmou que a invasão é uma vergonha eterna para os russos. Pain for Ukraine and the entire world and an eternal shame for Russia. A embaixadora americana Linda Thomas-Greenfield disse que as ações da Rússia devem ser duramente condenadas e afirmou: faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para acabar com essa guerra trágica e desnecessária. To end this tragic, unnecessary war. Essa guerra também está fazendo estragos no setor cultural da Rússia. Muitos artistas que atuavam no país resolveram fugir por medo do conflito. Vitor tem 22 anos. Até 2 semanas atrás era solista do balé russo do Teatro Mariinsky, de São Petersburgo. Agora é o novo contratado do Balé Nacional da Holanda. O mineiro de Uberlândia começou a dançar num projeto social da cidade, com 11 anos. Aos 14, já chamava a atenção de companhias internacionais. Ganhou 18 bolsas de estudo para escolas de balé espalhadas pelo mundo. Passou pelo Canadá, Alemanha e chegou à Rússia, onde morava há 5 anos. Mas com a guerra, decidiu fugir do país. Vitor pediu licença da companhia de balé e abandonou o apartamento que tinha alugado. Eu senti como se fosse a minha própria família que estivesse no país sofrendo. E eu, na Rússia,
com mãos atadas sem poder fazer nada. A parte financeira foi ficando mais difícil, os bancos já não tinha mais dinheiro, não podia mais trocar nem euro nem dólar. Eu trouxe uma mala de 23 quilos e o meu cachorro, e só isso, e uma mochila. Ele deixou São Petersburgo numa minivan com outros bailarinos de várias nacionalidades e foi para Tallinn, na Estônia. Lá pegou um voo para Berlim, na Alemanha, onde foi acolhido por amigos brasileiros. E ainda embarcou num trem e chegou a Amsterdã, na Holanda. Ao todo, 10 dias de viagem. O medo da guerra deixou o bailarino traumatizado. Eu tive pânico, medo, e eu não consegui dormir por uma semana. Colocava a cabeça no travesseiro e acordava de 30 em 30 minutos. E família e amigos mandando notícia e perguntando se eu já saí, então teve pressão de todos os lados. O Vitor diz que está no auge da carreira e que ficou preocupado com a possibilidade de não ter onde dançar ao deixar a Rússia. Ao anunciar a contratação dele, o Balé Nacional Holandês afirmou que o brasileiro é uma estrela em ascensão. O Vitor vai estrear na temporada prevista para abril. Vitor Caixeta vai se apresentar ao lado de Olga Smirnova, que deixou o posto de primeira bailarina do Teatro Bolshoi de Moscou, um dos mais cobiçados do mundo. E também, por causa da guerra, foi parar na companhia holandesa. Olga criticou a ofensiva russa nas redes sociais. Não posso deixar de dizer que, com todas as fibras da minha alma, sou contra a guerra. Vitor acha que um dia pode voltar para a Rússia. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Se vai durar semanas, meses, anos, quem sabe. Mas a Rússia e o Balé do Teatro Mariinsky foi o lugar que colocou a sementinha assim no meu coração. Essa ambição de querer ser um melhor bailarino, um melhor artista. Para a família de Uberlândia, vai um recado. Queria falar que eu amo muito eles e que logo o Brasil. A seguir, a volta do lockdown na China por causa da Covid. E a experiência de entrar no universo criado por Vincent van Gogh. O governo de São Paulo retirou hoje a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. Mas máscaras continuam obrigatórias no transporte público e em serviços de saúde. Cada prefeitura vai decidir se segue a medida. Enquanto em todo o mundo as regras de distanciamento começam a ser abolidas, a China voltou a ser assombrada com um aumento vertiginoso de casos de Covid. E nesta semana decidiu confinar milhões de habitantes. O surto da doença atingiu diversas cidades da China. Na terça-feira, o país registrou um recorde de casos desde a primeira onda em 2020. Ao menos 13 cidades foram totalmente isoladas e várias adotaram um lockdown parcial. Uma das mais atingidas foi a metrópole de Shenzhen, no sul do país. A região é conhecida como Vale do Silício Chinês, por concentrar fábricas que produzem equipamentos eletrônicos para o mundo inteiro. O sistema de transporte público parou de funcionar e 17 milhões e meio de pessoas foram colocadas em isolamento. As autoridades chinesas relacionam o aumento das infecções a um surto na vizinha Hong Kong. Por lá, 300 mil pessoas estão em quarentena, também no pior momento da pandemia na ilha. Até a Coreia do Sul, apontada como exemplo no combate ao coronavírus, vê agora o número de casos crescer rapidamente. Nesta quinta-feira, o país registrou um novo recorde diário, com mais de 620 mil infecções por Covid. O virologista Fernando Spilk diz que os números refletem mudanças de comportamento da população. A Coreia do Sul já teve um sistema de testagem em larga escala muito mais incisivo do que tem hoje e também distanciamento social bem mais incisivo. Mas desde o final do ano passado, há uma série de flexibilizações que são notadas e reportadas em outros países da região também, e que agora, associado com a introdução de uma das variantes, né, de uma das ramificações da variante Ômicron, que é a variante BA2, está se associando com outros fatores para gerar um surto de proporções maiores. A pandemia também voltou a preocupar países da Europa.
Entre eles, Suíça, Reino Unido, França e Itália. Na Alemanha, o número de casos triplicou em menos de uma semana. Na maioria dos países, o número de mortes não seguiu a tendência e tem se mantido estável ou até mesmo caído. A gente está vendo surtos acontecendo na Alemanha, por exemplo, em grande quantidade, elevando o número de casos, e já começa a ficar muito claro um cuidado que os países vão ter que ter ao longo do tempo. Ontem, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que a pandemia ainda está longe do fim e que o aumento de casos, especialmente na Ásia, está ocorrendo apesar da redução dos testes, o que significa que estamos vendo apenas a ponta de um iceberg. Os especialistas dizem que o retrato da pandemia na Ásia e na Europa deve servir de alerta para o Brasil. Lembram que a vacinação, especialmente de crianças, precisa avançar com mais rapidez. E avaliam que ainda é cedo para abandonar algumas medidas de proteção. A retirada de máscara, da obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre, é uma medida compatível com o cenário epidemiológico atual no Brasil. E não é porque está aumentando o caso em alguns lugares do mundo que nós vamos mudar a nossa decisão. Agora, o Brasil, em alguns casos, tem sido apressado demais. Vamos tirar a máscara também em ambiente fechado. Não. Aí é precipitação. Aí é o tal do sinal de alerta. O que está acontecendo na Europa e na Ásia tem que servir de alerta para o Brasil. Vamos ver os números da pandemia no Brasil, atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Fábio Turci, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, boa noite para todos. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 484 mortes por Covid. Ao todo, o país já teve 656.487 vítimas da doença. Foram 49 mil novos casos conhecidos de ontem para hoje e são mais de 29 milhões e meio desde o começo da pandemia. A média de casos tem hoje o segundo dia de estabilidade, menos 8% na comparação com 2 semanas atrás. São 39.692 novos casos diários. A média de mortes teve queda de 24%. Estamos com 334 óbitos por dia em média. Agora a vacinação. O Amapá não informou os dados nessa quinta. Estão completamente vacinados com as 2 doses ou a dose única 79,22% dos brasileiros que têm 5 anos ou mais. A dose de reforço foi aplicada em 44,11% da população com 18 anos ou mais. O mapa mostra em verde escuro os estados mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigada, Fábio. E chegou ao Brasil uma exposição que faz o visitante se sentir dentro das obras de um gênio da pintura. A grandeza de Vincent van Gogh transborda os limites das molduras. Ocupa milhares de metros quadrados de paredes, do chão. Enche os olhos, que quase precisam de ajuda para enxergar tudo de uma vez só. A sensação de passar pelas gerações de Van Gogh, entrar nessa sala interativa aqui com essas projeções é algo incrível. É um jeito novo de apresentar a obra do pintor holandês do século XIX. Pinceladas pós-impressionistas transformadas em pixels para formar uma imagem digital. Van Gogh dava em média 3 a 4 mil pinceladas numa pintura. Nós estamos aqui dentro com 82 milhões de pixels. E para fazer isso tudo funcionar, são 40 projetores a laser pela primeira vez no Brasil e um servidor de computador com a potência de tocar uma empresa de 100 mil funcionários. Então tem muita tecnologia por trás de algo que veio da pincelada do Van Gogh. E assim, numa sucessão de projeções, o público acompanha os autorretratos de Van Gogh, divide a mesa com os comedores de batata, entra na intimidade do quarto em Arles, no sul da França, compartilha a vista da noite estrelada que ele tinha da janela do sanatório onde morou depois de crises nervosas. É envolvido pelas pétalas da amendoeira em flor.
você sente passando por dentro da tela. Aí você vai, aprende um pouco sobre Van Gogh e depois entra nessas salas aqui que os quadros se mexem, criam vida, sabe? É incrível. Não é como admirar Van Gogh nas paredes de um museu. Essa é uma exposição imersiva, justamente porque a gente tem a sensação de entrar nas telas. E por que não na imaginação e nos sentimentos deste artista que viveu pouco, morreu aos 37 anos, sem saber que tinha deixado uma obra eterna. Solitário, tido como louco, Van Gogh contava com o apoio do irmão, Theo. Com ele trocou cartas e confissões. O que eu sou aos olhos da maioria das pessoas? Um ninguém, uma raridade ou uma pessoa desagradável. Supondo que tudo é realmente assim, então através do meu trabalho eu gostaria de mostrar o que há no coração de um estranho, de um senhor ninguém. E sobre a cura que procurava na natureza, escreveu Van Gogh ao irmão. Encontra o máximo de beleza que puder. A maioria das pessoas encontra muito pouco o que é belo. O amarelo dos girassóis, o azul do céu do campo de trigo com corvos, cores que nas últimas semanas remetem à guerra, aqui nos levam ao terreno da arte, a um descanso de dias tão difíceis. A gente não imaginava que a exposição fosse vir logo no início de uma guerra, mas a gente tem sentido a felicidade que ela traz para as pessoas. Estamos precisando muito, depois desse período longo de pandemia, onde a gente ficou muito tempo fechado, sem contato com as pessoas. Eu acho que a arte é uma forma de você se reaproximar das pessoas, você se reaproximar dos sentimentos mais primitivos, humanos, né? Então eu acho que isso daqui é um deleite. Se sentiu dentro dos quadros? Sim, não, é encantador. Isso já é um deleite para quem está vendo aqui pela televisão. A vontade que dá é sair correndo agora, dar boa noite para vocês e correndo para a exposição. O Jornal da Globo é depois de Lady Night. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje é dia de derby, hoje é dia de Palmeiras e Corinthians, em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Paulista. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esse confronto, as principais e últimas informações da equipe do Palmeiras e também as últimas informações da equipe do Corinthians. O Palmeiras, que vem de vitória no clássico contra o Santos, jogando hoje no Allianz Parque, quer vencer o primeiro derby do ano. Já o Corinthians, segundo na classificação geral, também quer a vitória em pleno Allianz Parque. Então se você é torcedor do Palmeiras ou torcedor do Corinthians, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando aquele like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite. Porque Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira às 8h30 da noite. No horário de Brasília, em clássico atrasado da sexta rodada do Paulistão, em pleno Allianz Parque. O derby marca o encontro dos times com melhor campanha no estadual. Com 26 pontos, o Verdão precisa de apenas um empate nos 2 jogos restantes para garantir a primeira posição geral antes do mata-mata. O Timão, com 20, tem que vencer nas últimas 2 rodadas, torcer para o rival não pontuar, além de tirar uma desvantagem de 3 gols de saldo para passá-lo na tabela. Os 2 times já seguraram a primeira posição de suas chaves. O Palmeiras é o primeiro colocado no grupo C, enquanto o Corinthians é o primeiro do grupo A. Eles serão mandantes no duelo das quartas de final contra os segundos colocados de suas respectivas chaves. Em 105 anos de clássico, este será o primeiro Palmeiras e Corinthians com 2 técnicos portugueses se enfrentando. Abel Ferreira e Vitor Pereira vão se enfrentar pela primeira vez nessa quinta-feira. Um derby com treinadores europeus não acontecia há quase 100 anos. Pelo lado do Palmeiras, único invicto do Paulistão, com 8 vitórias e 2 empates, o Verdão deve jogar com sua força máxima nesse clássico. Assim, a expectativa é de que Marcos Rocha, Murilo, Piquerez e Danilo, todos poupados contra o Santos, voltem à equipe titular. Então a provável escalação da equipe do Palmeiras hoje deve ter o Everton, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez e Marcos Rocha, Zé Rafael, Danilo, Veiga, Scarpa, Dudu e Rony. Já pelo lado do Corinthians, já classificado às quartas de final, Vitor Pereira quer buscar o time ideal nesse começo de trabalho. São 2 jogos, com uma vitória e uma derrota. Pro derby,
O treinador do Timão deve manter o Mosquito no time titular, deixando o Juliano na reserva. Biro, meia de destaque na base, foi relacionado para a partida. Então a provável escalação do Corinthians deve ter Cássio, Gil, João Vitor, Piton e Fagner, Duqueiroz, Paulinho e Renato Augusto, William Mosquito e Roger Guedes. O jogo de hoje ele vai ser apitado por Matheus Delgado Cadançan, vai contar com os assistentes Danilo Ricardo Simão Maniz e Luiz Alberto Andrini Nogueira, e no VAR teremos o José Cláudio Rocha Filho. Atualmente, a campanha do Palmeiras, como a gente já disse, é a liderança do Grupo C, com 8 vitórias e 2 empates. São 14 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Melhor defesa do Campeonato Paulista. Tem um saldo positivo de 13. Já o Corinthians é também líder do Grupo A, tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. São 17 gols marcados e 7 sofridos. Um saldo positivo de 10. Na rodada passada, o Palmeiras venceu o clássico do Santos pelo placar de 1-0, jogando em casa. E o Corinthians também jogando em casa bateu a Ponte Preta pelo placar de 5-0. Na próxima rodada, o Palmeiras fora de casa vai enfrentar o Red Bull Bragantino. E o Corinthians também fora de casa vai enfrentar o Novo Horizontino. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.